Então, estamos convocando a igreja para um tempo de oração, de reflexão. Vamos falar sobre isso até no dia da eleição, para o Senhor levantar entre nós 2 presbíteros e 6 diáconos, tá bom? Ore por isso, está tudo aí no boletim. Detalhes do processo estão ali no mural, você pode ler os detalhes. Boletim a gente coloca objetivo. Os detalhes a gente manda por e-mail, WhatsApp e tal. Mas fique atento que até o dia 21 de fevereiro, você precisa fazer indicação dos nomes das pessoas que o Senhor colocou no seu coração, que você quer indicar. No dia da Assembleia não haverá indicação, então tem que indicar antes, tá bom? Fique atento aí para que você possa participar de tudo isso com muita alegria, para a honra e para a glória do Senhor. Convido o nosso irmão Áquila, que vai nos conduzir no prelúdio. Antes dele tocar, eu queria dizer da nossa alegria de receber você que está nos visitando. Os membros da igreja, as pessoas que já frequentam assiduamente, poderiam ficar em pé, por gentileza? Os que estão visitando, permaneçam sentados. Você que é membro, sai agora, vai lá até o visitante, estenda-lhe a mão, dê-lhe as boas-vindas, pode perguntar o nome, dizer o seu nome. É importante que as pessoas se sintam acolhidas na casa do Senhor. Este lugar pertence ao Senhor e nós precisamos revelar a essas pessoas o amor do nosso Deus. Amém. Pode assentar, sejam muito bem-vindos mesmo. Se você quiser se identificar, depois nos procure para a gente poder anotar o seu nome aí. E vamos cultuar o Senhor com alegria. Abra sua Bíblia na palavra do nosso Deus, conforme está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Enquanto os irmãos abrem o texto bíblico, só queria ainda informar que vai passar discretamente ao longo do culto uma prancheta com a lista. Se você deseja adquirir o material que será usado no processo do treinamento Lar de Salvação, você pode colocar o seu nome ali. Já encomendamos, na verdade. Só para você saber, para eu saber quem quer o material. Não é obrigado a ter, pode participar do estudo sem o material, mas quem quer o material vai poder encomendá-lo, ok? Esperamos que muitos encomendem. Encomendamos 50 kits para esse processo, ok?
Filipenses 4, 4 a 9. Nós vamos ler juntos, toda a igreja, uníssono, para que as pessoas também que estão lá assistindo online possam ouvir a palavra de Deus. Nós teremos o cuidado de ler sempre também ao microfone, orar ao microfone, para que o som chegue. E aproveitando, nós rogamos a Deus a bênção do Senhor, não somente sobre os que estão aqui, mas aonde estiverem, em casa, no trabalho, possam ser abençoados também e cultuar o Senhor de verdade. Leiamos em uma só voz, Filipenses 4, 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queria convidar nosso irmão José André para vir aqui fazer uma oração de adoração. Irmãos, o culto, embora seja um mandamento bíblico, ele é muito melhor quando nós vemos a casa do Senhor com alegria. Quando a gente vem porque sabe que a verdadeira alegria, a maior alegria, a alegria verdadeira está no Senhor. Este é um povo que se alegra no Senhor. Por isso ele se reúne, congrega, canta, celebra. Que enquanto nós cantamos e celebramos, o Senhor possa, com sua bondade e graça, nos alcançar e fazer tudo o que Ele quer nesta noite. Oremos por isso. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, reunidos na presença do Senhor. A tua Santa Grei ora se reúne para adorar o teu santo nome, pois fomos criados com propósito, pois fomos criados para isto, e o nosso coração se alegra no Senhor. O nosso coração está em festa, pois estamos na casa do Senhor, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, porque tu és belo, porque tu és lindo, ó Deus, e porque nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia ainda em Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29, e ouça o convite do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ouvir o convite de Jesus pela leitura da palavra, e também depois por uma canção, enquanto oramos silenciosamente. O pecado, a religião sem a presença do verdadeiro Cristo, o legalismo, nos convida sempre ao peso, à culpa e à dor. Mas o Senhor Jesus nos convida a descansarmos nele, confessando nossos pecados, reconhecendo nossas fraquezas e nos deleitando nele. Mateus 11, versos 28 a 30, diz assim o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você possa atender o convite de Jesus nesse momento, orando. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Sonda-me, ó Deus.
paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de Graças a Deus. Perdoados pelo Senhor, vamos continuar adorando. Convido o Ministério de Louvor para nos ajudar aqui. Palavras de Deus, palavras do próprio Cristo, dizem assim em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Convido a igreja a ficar em pé, e nós vamos adorar o Senhor, continuar adorando o Senhor, com cânticos espirituais, com nossos dízimos, nossas ofertas. Nós ofertamos e entregamos dízimos também como uma forma de honrar o Senhor, de resplandecer tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor tem cuidado de nós. Hoje pela manhã e agora à noite, o Senhor tem falado sobre cuidado, né? E hoje minha mãe me ligou à tarde, chorando. Minha mãe sempre assim, ela liga chorando pelo que já aconteceu, né? E eu não conto as notícias não agradáveis à minha mãe, porque eu sei que a coisa vai ficar difícil, né? Ela falou assim, eu estou te ligando para brigar com você, por que você não me ligou para contar que bateram no seu carro? Segunda-feira, eu não vou dar mais notícia para quê, né? Pois é, agora eu estou aqui chorando, desesperado, mas foi segunda-feira, já aconteceu, né? Eu falei para ela assim, mas olha só, eu fui sexta à Barra de São Francisco, viajei 5 horas debaixo de chuva, e voltei no sábado, cheguei aqui na hora do casamento do Eric, nada me aconteceu. Fui a Vila Velha, uma coisa de 1 hora, e o carro, bateram no meu carro. E aí eu lembrei daquela palavra de Jó, né? Se eu posso receber o bem do Senhor, posso receber também o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Porque os males e revés dessa vida, todos podem redundar em glória ao Senhor. Quando a gente está em comunhão com o Senhor, quando a gente está em alegria no Senhor. E eu nem tinha falado isso de manhã aqui na igreja, mas alguns irmãos souberam, né? E uma das coisas tão generosas, boas, que alegraram tanto meu coração, é que uns 5 irmãos falaram, pastor, meu carro está à disposição. Inclusive no carnaval, vou viajar, meu carro vai ficar na garagem. Então, nesses momentos de dor, a gente percebe o amor das pessoas ao nosso redor, o carinho. É por isso que com reveses, sem reveses, a gente pode dedicar nossos dízimos e ofertas. Não depende de como as circunstâncias estão, depende de quanto que a gente ama o Senhor e quanto que a gente experimenta do amor dEle. Então, faça isso, que a luz do Senhor brilhe em nossas vidas.
Pai. Derrama a Tua graça e Teu perdão sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, dizer aos povos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, todo-poderoso, maravilhoso, Deus misericordioso e amoroso, que tem cuidado de nós em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, a Tua igreja, e com alegria, muitos nessa noite devolveram seus dízimos e suas ofertas, declarando, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre suas vidas, que tudo pertence ao Senhor. E com ações de graças nós podemos vir a Teu altar e entregar um pouco daquilo que temos recebido de Ti. Porque somos Teu povo, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, que se alegra com a Tua presença neste lugar, que se alegra com o Teu mover entre nós. Ó Deus, fica à vontade no nosso meio. Age nas nossas vidas de maneira maravilhosa nessa noite. Fala conosco enquanto Te adoramos. Recebe a nossa adoração. Edifica as nossas vidas. Sustenta-nos na Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. Ao Senhor toda honra, toda glória. Só o Senhor é Deus. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, Tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Apesar da glória que tens, Pai, apesar de ser esse Deus santo, como cantamos agora, digno de todo louvor e de ser adorado, o Senhor também se importa conosco. Por isso que o Senhor nos chama de Teu povo, propriedade Sua, Pai. E o Senhor tem cuidado de nós de maneira tão especial, demonstrando esse amor, primeiramente, dando Jesus por nós. E a alegria da salvação tem sido aquilo que nos mantém de pé, tem sido aquilo que traz formosura para o nosso rosto, tem sido aquilo que aquece o nosso coração, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, porque apesar de tanta grandeza, de tanta majestade, de tanta glória, Pai, o Senhor olha para nós e quer se relacionar conosco. E
quando às vezes nos afastamos do Senhor ou vivemos tempos difíceis e pensamos que o Senhor foi embora, a Tua palavra nos lembra que o Senhor tem estado todos os dias conosco, dando-nos, ó Deus, a Tua direção, dando-nos, ó Deus, a Tua poderosa mão como sustento. E a nossa oração essa noite, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos perceber, reconhecer a Tua presença maravilhosa conosco todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Dá-nos a visão da Tua glória, Pai. Se de Ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão para Tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para Tuas obras eu ver. Cristo, dá-me
só Tu és santo, Senhor, e não há Amém. outro Deus que se compare a Ti. Glória a Deus. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio, Deus, de Te adorar através de canções. Por isso nós, Deus, Te clamamos, Deus, que Tu recebas no Teu trono de graça, como aroma suave, Senhor, como bom perfume. E nós queremos, Senhor, clamar que o Senhor continue a falar conosco, também através da Tua palavra. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença neste lugar. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Pode se sentar, querida. O Senhor fala conosco quando abrimos a Sua palavra e abrimos nossos ouvidos. Convido a nossa irmã Andrea, missionária do Senhor Jesus, servindo na missão Jocum, liderando aqui a base nossa aqui na Grande Vitória. Temos a alegria de tê-la como nossa amiga, irmã, membro dessa igreja. Ela ministrará a palavra nesta noite. Nós vamos orar por ela, mas a gente queria orar também por outros motivos, né? Quero orar pelos aniversariantes, por favor, dessa semana. Venham cá, aniversário de casamento. Não vou citar nomes não, mas você está aniversariando, vem cá, agradecer junto com a gente. Pode vir rapidinho. Aniversariantes de vida e de casamento, tanto faz. A gente queria muito orar pela nossa classe Catecúmenos, que é uma classe de preparação, classe de doutrina, como eu já comentei. Se você não é membro dessa igreja, vem de outra igreja, ou nunca foi de igreja nenhuma, vem estar conosco todos os domingos, a partir do dia 14, 6 horas. Orem, meus irmãos, porque essas pessoas que estão chegando, Deus está reintegrando elas na igreja local. Nós temos um batalhão de gente sem igreja, desigrejado, desiludido com a igreja. Alguns até dizem que não perderam o amor por Jesus, mas perderam o amor pela igreja. Isso é uma esquizofrenia, né? Porque quem ama Jesus precisa amar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas o fato é que muitos afirmam isso. Então, nós precisamos orar e nos alegrar quando o irmão vem de outra denominação, quando o irmão está sem comunidade, resolve. Orem por isso junto comigo. Aliás, falando em oração, queria fazer um convite. Nesse mês de fevereiro e março, todas as segundas-feiras, se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui 19 horas, 7 horas da noite, em oração. Todos que quiserem, que puderem, quiserem vir orar conosco, vamos estar orando, clamando ao Senhor. Fiquei tão feliz que alguns mandaram para o WhatsApp já dizendo que vem, alguns na porta da igreja de manhã falaram que vem, então você também pode vir, se você tiver essa disponibilidade de horário, venha. A gente está orando às segundas-feiras aqui. Oramos pela manhã, honestamente eu não consegui informação, se alguém tiver quiser me dar. Oramos pelo nosso irmão Haroldo, né? Presbítero, querido, ali da primeira igreja, que hoje passou por uma cirurgia, um câncer no pâncreas, está lá em São Paulo. Continuemos orando pela vida dele e da sua família. Nosso presbitério que começa a reunião amanhã. Para quem não é presbiteriano, deixa eu explicar. Presbitério é um concílio acima do conselho da igreja local, que administra algumas igrejas. No caso, aqui no Espírito Santo, devemos ter uns 13 presbitérios ao todo. E a nossa igreja local está debaixo da liderança e supervisão do presbitério central, que inclui as igrejas aqui de Vitória. Então, reunião importante, onde estaremos ali durante 6 noites orando, tratando dos assuntos do reino de Deus. Ore para essa reunião, que o Senhor nos conduz ali também. Orar pela eleição dos presbíteros e diáconos, tá certo? Orar pelo nosso país, né? É um momento assim de tanto engano, porque quantas pessoas vão achar que estão felizes e vão experimentar, buscar alguma coisa para se alegrar nesse período de carnaval. E muitas dessas pessoas, quando terminar o carnaval, até mesmo antes de terminar, estarão com suas vidas destruídas. Às vezes moralmente, a sua saúde, espiritualmente, mais ainda, porque sem Jesus já está morto nos seus delitos e pecados, mas cada dia mais pior. Então, vamos orar para que, no meio de todo esse mal, haja uma graça especial de Deus, uma visitação de Deus, e pessoas também encontrem ao Senhor nesse tempo aí, que Deus quiser salvar quem Ele quiser, tá certo? As crianças também, vamos orar pelas crianças. A professora que está no culto infantil, vem aqui na frente para a gente orar pela sua vida. Se tiver alguém enfermo, quiser vir, também vem. A gente podia fazer o seguinte, fazer diferente da manhã. Se você tiver condições físicas, eu queria pedir você para ajoelhar. Vamos ajoelhar toda a igreja e vamos clamar ao Senhor por esses motivos todos, para que Deus nos abençoe. E você pode levantar a sua voz, não precisa ser gritando, mas pode orar em voz audível também.
Ore comigo agora. Comece a orar ao Senhor aí no seu banco. Nós vamos orar um instante somente a igreja, depois eu vou orar no microfone. Então, você pode orar com o seu irmão aí do seu lado, por ele, pela sua família. Vamos clamar ao nosso Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, me buscar, eu vou descer, eu vou sarar, diz o Senhor. Creia nisso. Clame para Deus sarar mesmo a nossa terra, o nosso povo, especialmente o próprio povo de Deus. O povo de Deus está precisando ser curado, meus irmãos, para que a luz do Senhor brilhe através do povo de Deus. Ó Rei do Universo, aqui se encontram alguns dos teus filhos, dos milhões e milhões que o Senhor conhece e ama profundamente. E como filhos do Senhor, nós nos ajoelhamos diante do Pai, clamando ao Senhor. Ó Pai nosso que estás no céu, santifica o teu nome nas nossas próprias vidas. Exalta o teu nome nas nossas vidas. Ó Deus, santifica o teu povo, aqueles que já são teus, mas que muitas vezes também caem, falham, porque a natureza pecaminosa quer voltar ao pecado. Mas cremos num Deus tão cheio de amor e de poder, que conserva-nos em sua presença a despeito de todas as dificuldades. Ó Deus, ouve o clamor do teu povo nessa noite, por favor. Todos nós carecemos, precisamos tanto da tua graça, do teu poder, mas há momentos onde, se o Senhor não manifesta a tua bondade, a gente não aguenta. Então, visita este irmão, esta pessoa, cada pessoa que está aqui, de uma maneira tão especial, conforme a necessidade dela mesma. Por favor, Senhor. Clamamos pelos nossos amigos, conhecidos, pessoas que a gente queria tanto que conhecesse ao Senhor. Ah, meu Deus, move sobre eles, move sobre nós, para que revelemos também, ó Deus, com a palavra, com a pregação do Evangelho, quem é o Senhor, e para que teu Espírito, usando a palavra, salve estas vidas. Meu Deus, por favor, conduz esta igreja no projeto evangelístico lá de salvação, abençoa a reunião do nosso presbitério, aviva as igrejas do Senhor nessa cidade, para que de fato Vitória seja uma cidade marcada por um povo diferente, um povo que ama a cidade, mas que ama o Senhor sobre tudo, em nome de Jesus. Livra o nosso país, Senhor, das mazelas do mal e do pecado que assola tanto o nosso país, que no meio de tantas trevas, de alguma forma a luz do Senhor brilhe nesse Brasil nos próximos dias, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor, onde ande, onde esteja, viva, ó Deus, para a glória do Senhor, fazendo diferença, provocando sede e levando a água da vida, em nome de Jesus, a quem precisa. Ó Senhor, cuida dos enfermos, seu Haroldo, outros irmãos, a Viviane, tantos irmãos que têm sido assolados por enfermidades, cuida deles, afofa-lhes o leito, e se lhe apraz, arranca essa enfermidade, glorifica o nome do Senhor também no livramento dessas enfermidades. Oh Jesus, sustenta o teu povo, fala conosco através da tua palavra, através da Anda, através da professora das crianças, abençoa, em nome de Jesus, cremos que o Senhor sim está fazendo, para a glória do Senhor, amém, ó Deus. Amém, meus irmãos, pode levantar, nossa irmã Anda está com a palavra, as crianças podem subir ali pela escada, tia Eni já está ali, poderosa em Cristo, para poder abençoar as crianças da nossa igreja, papai e mamãe, pode levar lá, tem culto infantil, é bênção para a vida do seu filho, ouvir a palavra de Deus lá. Boa noite, a graça e a paz, o nosso Senhor Jesus, amém? Muito feliz, muito contente pela oportunidade de estar aqui com vocês, de revê-los. Ficamos um tempo ausentes devido às atividades na missão, lá na Jocum. Esse semestre que se encerrou em 2015 foi frenético lá na Jocum, e isso nos impossibilitou estar mais presente aqui com vocês.
e agora voltando de um pseudo recesso, né? E vocês também, a casa do Senhor está voltando a ficar cheia. E isso é bênção, é a graça do Senhor sobre nós, né? Muito bom. Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de deixar aqui um convite para os irmãos que sabem que todo o carnaval, a Jocum, ela realiza, nós não fazemos retiro, né? Normalmente nós fazemos evangelismo de impacto em alguma massa, em alguma cidade da Grande Vitória ou do estado. E nesse ano foi diferente, o Senhor ele nos deu uma direção bem diferente. E Ele nos orientou a termos um tempo de fortalecimento dos princípios, né? Principalmente para os evangelistas, para as pessoas que acompanham a gente, que nós tivéssemos um tempo para pensar princípios e fortalecê-los em nós, para a gente ter uma vida de impacto não só no período do carnaval, mas todos os dias do ano. E nós estamos com muitas expectativas no Senhor para esse tempo. E esse vai ser um seminário, uma vida impactante. Vai acontecer aqui na Igreja do Evangelho Pleno, em Jardim Camburi. Então, você que é daqui da área, que não vai viajar, né, você está convidado para participar com a gente. Vai ser um tempo fantástico. Começará na sexta-feira, dia 5, e vai até o dia 8, a segunda-feira, às 17 horas. Ok? E a pedido da Cristine também, ela pediu para lembrar a igreja e falar sobre o Perspectivas, que vai acontecer aqui na nossa igreja a partir do mês de abril, que é um curso de missões fantástico, meus irmãos. Eu falo com a boca cheia mesmo, com muito entusiasmo, porque é um curso muito bom. Nós fizemos agora no segundo semestre e fomos muito edificados. Nosso coração missionário foi, né, realinhado ao Senhor. E nós vamos ter o privilégio, né, a Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi vai ter o privilégio de sediar esse curso aqui em Vitória, né, um curso de 12 semanas, que vai começar no dia 11 de abril e vai até o final ali, até meados de julho. E as aulas é apenas na segunda-feira à noite. Nós vamos ter professores assim do Brasil todo, homens, pessoas fantásticas mesmo, que têm autoridade para falar nos assuntos que eles vão trabalhar. O curso aborda 4 perspectivas: a histórica, bíblica, cultural e estratégica. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Eu não sabia, mas poderíamos também ter falado de manhã. E você vai ter acesso a mais informações no decorrer desses meses que se seguem, né? Então, fica aí o lembrete. E agora, nós vamos para a palavra, né, que é a parte mais importante. Tem uma palavra do coração do Senhor mesmo, para compartilhar com a igreja, que falou muito ao meu coração e tem ministrado muito a minha vida, e eu espero que ela encontre lugar também no coração de cada um de vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler juntos o verso 6 e 7. Vamos ficar de pé? Vamos levantar para ler a palavra do Senhor juntos? 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto exultais, todos juntos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Meus queridos, nós sabemos que temos vivido dias nada fáceis, não é? Embora somos muito abençoados pelo Senhor e temos tido tantos privilégios, né? A maioria de nós, agora, final de ano, janeiro,
nós podemos ter boas férias, viajar, desfrutar de tempo de qualidade com família, com amigos queridos. E isso é tão bom. Comer uma comidinha mais requintada, conhecer novos lugares, né? Ter exposição a culturas, línguas diferentes. Bênçãos do Senhor para nós. Coisas que alegram o nosso coração. Alguns de nós têm tido sonhos realizados, alguns de nós têm tido novas aquisições, respostas, né, de Deus para a vida, na carreira profissional, na área da família, dos relacionamentos. E isso é muito bom, e é fruto da graça do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos vivendo dias de trevas, que nós estamos vivendo dias de densa escuridão. Onde nós olhamos, meus irmãos, nós podemos ver características de corrupção, de consequências de pecado. Nós acompanhamos nos noticiários em todo o tempo notícias que nos afligem mesmo, que nos apresentam um grande caos na política, na economia, no governo, no meio ambiente, na saúde, em todas as esferas de influência da sociedade. Os noticiários locais, então, se pudéssemos torcer, né, a televisão, sairia muito sangue, porque são notícias trágicas mesmo, de morte, de acidentes, oriundas de pecado mesmo, né, e de escolhas erradas do homem. E, infelizmente, essas coisas nos assolam, nos preocupam. Né, recentemente, tantas notícias sobre Estado Islâmico, tanta gente viajando, e ora por mim, vai que tem um terrorista no avião. Eu ouvi tanto coisas desse tipo. E notícias ruins mesmo na área da saúde, segurança, a questão da violência tem crescido tanto. E essas notícias, má notícias, têm nos cercado por todos os lados. Por todos os lados. E por mais crente que nós sejamos, por mais santos e crentes que sejamos, em algum momento nós vamos ser afetados por essas coisas, direta ou indiretamente. Afinal de contas, estamos no mundo, né? Nós não vivemos numa bolha, numa redoma, protegidos, onde nada nos acontecerá. Infelizmente, muitos pensam assim, e até pregam dessa maneira, né? Aquele evangelho tabajara, não sei quantos conhecem, o evangelho do seu Creyson, né? Venha para Jesus e os seus probleminhas acabaram. E não é assim. Não é assim. Muitas coisas não mudam quando a gente aceita Jesus, quando a gente escolhe e começa a viver em compromisso, em santidade, conhecer Jesus, conhecer a palavra, meditar, orar. Os problemas continuam ali. E nós somos muito abençoados pelo Senhor, porque, afinal de contas, o temor do Senhor, ele é proteção para a nossa vida. Temer o Senhor, né, nos dá uma grande proteção. Mas, em algum momento, essas coisas vão bater na nossa porta. E aí? Né, quando a dor chegar, o sofrimento, a enfermidade, essas coisas nos preocupam muito, gera preocupação, porque nós não queremos sofrer. Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer. E tem coisas que eu sofro tanto. Brincadeira. Mas eu não gosto, ninguém gosta de sofrer, gente. Quem é que vai escolher o caminho mais difícil porque tem prazer? Né? As pessoas que escolhem os caminhos mais tortuosos, as coisas mais difíceis para sentir prazer, são consideradas doentes, né? Porque ninguém quer saber de sofrer. E nós fomos treinados a fugir do sofrimento. Nós fomos treinados a viver longe de toda e qualquer situação que nos arremeta dor, prejuízo e sofrimento. Nesse mundo, nós somos treinados para vivermos bem, para estarmos numa situação bem confortável e longe de aflição e de pesar. Não é mesmo? Enfim, nós não queremos sofrer. E a gente
quer tanto viver longe do sofrimento e dos danos, que tudo que a gente faz na vida demonstra isso, né? Nós suprimos nossas necessidades, lutamos para termos nossas necessidades básicas supridas, porque a gente não quer viver o desconforto de não tê-las supridas. Nós trabalhamos porque nós queremos ter sustento, como manter uma vida digna, com qualidade, abrigo, casa, meio de transporte bacana, segurança. Os pais, então, têm essa preocupação e não estão errados, né? Até porque a nossa vida, ela precisa também mostrar para o mundo o caráter de Deus como o nosso provedor, como Deus de ordem, como Deus zeloso, Deus que cuida de nós. Nós buscamos essas coisas, nós estudamos porque a gente não quer ficar para trás no mercado de trabalho. Nós dedicamos horas a fios de estudo. Tem pessoas que, abrem mão, nós precisamos abrir mão de tantas coisas no mundo. Nós dedicamos tempo, esforço mental e físico para estudarmos e termos condições de competir com o mercado de trabalho, estarmos num lugar seguro, termos nossos sonhos realizados, financeiramente ou não. Nós casamos para ser felizes, todo mundo quer ser feliz, não é mesmo? Mas eu tenho que, de novo, abrir esse parênteses. Triste é aquele que busca felicidade no casamento, que busca felicidade no outro. Porque não é o outro quem nos realiza, não é, irmãos? É o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós estamos prontos para compartilhar a nossa vida. Sermos amados e amarmos alguém, né? Que fica aí a dica e o lembrete, que é o Senhor quem nos realiza. E as demais coisas são complementos. O Senhor, Ele é a base da nossa realização e da nossa felicidade. Sempre foi, sempre será. E quando isso não for legítimo na nossa vida, alguma coisa, as coisas vão fugir do eixo, dos trilhos, e nós vamos nos perder. E hoje, nós estamos aqui, hoje à noite, diante dessa passagem maravilhosa, desses versículos maravilhosos que Pedro deixou para a gente, dessa carta fantástica que Pedro nos possibilitou tê-las em mãos. E através dessa palavra, o Senhor, nessa noite, Ele quer nos dar a oportunidade de pensar sobre como a gente pode permitir que o sofrimento nos aproxime do cumprimento dos propósitos do Senhor. E também pensar um pouquinho sobre a grande relação que existe entre o nosso sofrimento e a glória de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A grande relação que existe entre o sofrimento e a glória de Deus. Você gosta, né? Nisto exultais. Vamos voltar para o texto. Nisto exultais. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, é importante lembrar e observar, que essa carta, aqui nos primeiros versículos mesmo do capítulo 1, nós vemos que o apóstolo Pedro dirige ela aos forasteiros da dispersão. É uma carta para os cristãos saudosos da sua pátria. E nela, através dela, ele fala de um Salvador precioso que está perto, que cuida dos seus. O propósito do seu escrito aqui é animar, é encorajar os ouvintes, aqueles primeiros ouvintes que receberam essa carta. Ela foi escrita em um período onde a aversão geral aos cristãos estava começando a se tornar aberta. Nós vemos isso no verso 3:14, 4:12, versos 4, verso 12, 15, 16, deixa bem claro para a gente,
né, o conselho dele: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Era assim que eles estavam sofrendo. Era esse o nível. Esses cristãos estavam experimentando o fogo ardente dos judeus hostis e dos gentios fanáticos. Não estava nada fácil para eles ali naquela situação, naquela época. E por eles não participarem de práticas pecaminosas, eles eram chamados inimigos da raça humana, eram classificados como assassinos, como ladrões. Por não praticarem essas coisas, eles eram vistos dessa forma. Era o tempo da perseguição de Nero. E o próprio Pedro, o próprio apóstolo, ele sofreu nas mãos desse imperador tão insano e cruel. A carta ela foi escrita quase no final da vida de labor de Pedro, e ela foi entregue, né, através de Silas, como a gente pode ver lá no final da carta, no capítulo 5, verso 12. Eu encorajo os irmãos a meditarem, lerem e meditarem nesse livro essa semana. Os cristãos, eles começaram a enfrentar discriminação, atos de violência, prisões, confisco de suas propriedades. Alguns estavam começando a vacilar na fé, e muitos outros estavam temerosos por aquilo que estava por vir. Muita pressão contra eles. Muitos não deram conta. E é interessante observar também que a figura de Pedro nos evangelhos, ela é completamente diferente do Pedro que nós encontramos nas cartas, nas epístolas. Nos evangelhos, nós vemos um Pedro impulsivo, irrequieto, oscilante, né, sanguíneo, muitas vezes destemido, muitas vezes covarde, ao ponto de negar o seu Senhor. Mas aqui nas epístolas, nós vemos um Pedro bem diferente. Nós vemos um homem maduro. Nós vemos um homem paciente, tranquilo, amoroso, com uma coragem que foi, de fato, purificada pelo Espírito que habitava nele. E essa é uma ilustração muito linda de como que o poder de Deus opera na vida de um homem. Né? Como que o poder de Deus opera na vida de um homem que teme Ele, não é mesmo? E a carta apresenta conselhos sobre como devemos viver. Apresentou conselhos para os cristãos daquele tempo e para nós também. Porque o que a palavra de Deus não disse naquele momento, ela não vai dizer hoje, não é mesmo? E o que ela disse naquele tempo é o que ela vai nos dizer hoje. E ela nos apresenta conselhos sobre como devemos viver. E Pedro, ele de fato havia crescido na sua experiência. Aqui, meus irmãos, 11 anos havia se passado da última referência feita a ele, lá em Atos capítulo 15. Muita água havia passado por debaixo da ponte. Na vida desse homem, muita coisa havia acontecido. E a fim de encorajar os cristãos, ele dá o seu testemunho pessoal. E com a sua experiência, ele pôde provar de tudo que ele estava dizendo. Dentre tantas coisas, Pedro ele também sofreu por causa da sua fé. E essas situações adversas fez com que ele conquistasse o direito de falar sobre o sofrimento. Fez com que ele conquistasse a autoridade de falar sobre o assunto. E eu lembro de quando Paulo fala, né, sobre todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bom amar a Deus. Como é bom amar o Senhor. Amar o Senhor é algo poderoso. No amor a Deus, no nosso amor ao Senhor, Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até as coisas mais inconvenientes, até as situações mais adversas, podem cooperar para o nosso bem quando nós amamos o Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso. E há poder no testemunho pessoal.
Pedro mostra para a gente isso. Essa nota, ela transparece em toda a carta. Há, de fato, poder no testemunho pessoal, na experiência. Ele não estava dando conselhos de algo que ele ouviu falar, mas de algo que ele conhecia muito bem. Os cristãos estavam sendo provados, e eles precisavam de encorajamento de alguém que sabia o que aquelas provações significavam. E Pedro era esse cara. Ele sabia o que tudo aquilo significava. E ele mostra para aqueles cristãos a glória futura, aquilo que estava além do sofrimento. E Deus usa a vida dele para abrir os olhos daqueles irmãos. Ele apela para o exemplo de Cristo, mencionado lá no capítulo 2, no verso 21, quando ele diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. E ele também mostra, ele apela, ele aponta para a glória que se seguiria. Lá no capítulo 4, verso 13, parte B, para que também na revelação de sua glória vos alegrareis, exultando. Isso é um pouquinho do contexto dessa carta. E baseado nessa palavra que nós lemos hoje, nós temos alguns ensinamentos para essa noite que o Senhor quer nos dar. E nós precisamos nos lembrar de que o sofrimento, ele deve ser suportado com alegria. Como nós olhamos aqui no verso 6. O conselho aqui é: exultais. Exultais. E essa palavra exultais, ela é muito forte. Pedro está dizendo: nisso sejais exuberantemente alegres. No sofrimento. O conselho aqui não é para que a gente viva buscando os caminhos mais difíceis, mas que nós não venhamos perder as oportunidades de deixar que o nome de Deus seja glorificado em todas as situações. A salvação, ela é algo tão vital e tão presente que ela provoca em nós alegria, que ela provoca em nós gozo, exultação, apesar das provações, irmãos. A certeza, a convicção da nossa salvação, da soberania do Senhor, de que nós pertencemos a um Deus que cuida de nós, que caminha conosco, que não nos abandona, que nós não precisamos de fazer nada para chamar a atenção dEle, para sermos amados por Ele, que Ele nos ama incondicionalmente. Isso traz para a gente muita alegria, precisa trazer. Precisa trazer. Além disso, o sofrimento, ele deve ser encarado como algo passageiro também. Ele fala aqui na parte B do versículo 6. Por pouco tempo. Por um pouco de tempo. O sofrimento, ele não é para sempre, meus irmãos. As adversidades não são para sempre. Eu costumo dizer, o inverno não é para sempre. E mesmo nos dias nublados, né, nos dias nublados, nós podemos ter a certeza que o sol ele está lá, soberano, no mesmo lugar. E assim é o nosso Deus. Em dias de trevas, dor e sofrimento, Pedro convoca aqueles cristãos a exultarem no fato de serem contristados por várias provações. Essa é a convocação para aquela igreja, para aqueles crentes. E essa convocação é para nós, hoje também. Pedro os chama para se concentrarem no que estavam por vir, naquilo que estava além de tudo que eles estavam passando. Pedro chama aquela igreja para olhar para a eternidade, para a glória que viria. E esse é o convite de Deus para a gente hoje também. Um segundo ponto a ser observado aqui nesses versículos que nós lemos, é que para exultarem em meio à perseguição e sofrimento, eles precisariam da confirmação da fé pessoal deles. Que para conseguirem exultar no meio da perseguição, da dor, dos danos, eles precisavam da confirmação da fé pessoal.
A meta de Deus aqui na carta é que no sofrimento, a fé deles fosse provada genuinamente. E nesses dias de trevas, como eu disse, né, que o mundo nos apresenta, que nós vemos, que nós nos cercamos e percebemos em todos os lugares, o Senhor Ele quer provar a nossa fé de forma genuína também. Deus queria que o desejo de Deus era que eles pudessem ver o real valor da fé, que era mais preciosa do que o ouro. Esse ouro, ele é perecível, mesmo apurado pelo fogo, ele é perecível, ele acaba. O contrário da fé, meus irmãos, que tem consequência e peso na eternidade. Como o próprio texto diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E toda a provação que eles estavam vivendo era mesmo uma oportunidade de Deus revelar a glória e o caráter dele através daquele povo. Eu comentei hoje pela manhã sobre o processo de purificação do ouro. Não sei quantos de vocês conhecem, mas o ourives, quando ele está lidando com o ouro, que é levado ao fogo para ser purificado, o ouro ele é derretido, e ele começa a jogar para cima toda uma massa, uma densa cobertura, bem escura, que é a impureza do ouro. E aí ele vai esquentando, vai aumentando a temperatura. Quanto mais aumenta-se a temperatura, mais as manchinhas escuras, as impurezas do ouro, ela é colocada para cima. Que interessante, né? E a palavra diversas vezes usa esse exemplo. E esse ourives, ele pode, então, tirar toda essa mancha de sujeira que o fogo faz com que todo aquele processo ali, que o fogo possa expelir aquela impureza. Quando ela é removida, o ourives, ele olha para o ouro e ele consegue enxergar o reflexo da sua face. E quando ele consegue ver no ouro o reflexo da sua face, ele sabe que aquele ouro está puro. E Pedro estava encorajando aqueles cristãos a olharem para o fogo ardente da perseguição que eles estavam enfrentando, as dificuldades que eles estavam enfrentando, como um processo de purificação. Um processo de purificação, de santificação, para que a glória de Deus fosse vista, fosse revelada através de cada um deles, através da vida deles. Que nós possamos permitir que o fogo, né, que as dificuldades, que as adversidades gerem em nós também santificação, para que a glória do Senhor seja vista através de nós. É importante observar também aqui que Pedro não está encorajando para eles, né, o aprendizado e o gozo no sofrimento como consequência de pecado ou qualquer coisa parecida. Ele fala sobre sofrer pelas coisas certas. Nós sabemos que todas as vezes que nós fizermos escolhas erradas, nós vamos viver as consequências das nossas escolhas. E nós somos mestres nisso, né? Em fazermos escolhas erradas e responsabilizarmos o Senhor por nossos erros. E queremos que Ele venha e muda tudo, que nós fazemos a bagunça toda e ficamos exigindo que o Senhor venha e mude e restaure. E nos esquecemos que nós escolhemos aquilo. Mas Deus, nosso Pai, é tão bom, tão misericordioso, né, que ainda assim Ele vem e nos tira de lá, e nos tira daquelas situações complicadas que nós nos colocamos, porque Ele é bom, e Ele é misericordioso, e Ele cuida de nós. No capítulo 2, verso 15 ao 17, nós lemos: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos,
como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vivendo como servos de Deus. E aí, em seguida, nós vemos, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O chamado aqui, a convocação aqui é para uma vida irrepreensível, independente das adversidades. Independente. Pedro estava dizendo, é possível. Se nós temermos o Senhor, se nós amarmos o Senhor, nós podemos viver uma vida que glorifica o nome dEle, mesmo que, ainda que, todas aquelas circunstâncias ali fossem presentes. Paulo também fala, lá em Gálatas 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usem da liberdade para dar ocasião à carne. O chamado, a convocação é santidade, é uma vida comprometida com a verdade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, nós vemos no capítulo 3, verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Porque se for da vontade de Deus, se tiver que sofrer, sofra, mas por fazer aquilo que é reto, certo, bom e justo, e não por pecar. Nós precisamos aprender muitas coisas com essa carta. E o último ponto é que, havendo a exultação em meio ao sofrimento, por meio da confirmação da fé, esses dois princípios juntos, eles redundarão em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelado traz glória a Deus. Jesus Cristo revelado é igual a louvor, glória e honra a Deus. E para que Jesus Cristo seja revelado em nós, a nossa fé precisa ser provada. A nossa fé precisa ser provada genuinamente. Então, meus irmãos, não vamos murmurar quando vier as adversidades, quando as coisas não acontecerem como a gente espera, como a gente planejou, como você sonhou, quando você achar que está tudo fora do controle, uma bagunça. Não alimenta não deixa esse pensamento parar sobre o seu sistema de crenças, não. E volte para o caminho da verdade. Lembre que Deus, Ele é soberano, Ele cuida de nós. Deus, nosso Pai, Ele é imanente, Ele ama relacionamento, Ele ama estar perto, Ele é transcendente, Ele está fora do tempo e do espaço. Ele é absoluto. Ele é absoluto. E Ele te ama. Ele é relacional. Deus, Ele tem um compromisso com a criação dEle. Ele não criou todas as coisas e colocou lá de lado. Agora, toma que o filho é teu, te vira, meu irmão. Não é assim que funciona. Existe um elo que liga Deus, e toda a criação. Nós vemos isso em toda a palavra. A maneira de Deus se revelar com o seu povo no deserto, em toda a história. Os elementos que Ele criou para ter essa proximidade com o seu povo. Jesus, o próprio Deus, veio aqui, se fez homem, habitou entre nós. E hoje nós temos o Espírito. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Nós não estamos sós. Deus, Ele tem um compromisso com a glória dEle. A glória de Deus, ela tem uma história. E a glória de Deus, ela flui em duas direções. Dele para a humanidade. Deus, Ele se revela. Como eu disse, Ele é relacional. Deus, Ele revela de si mesmo. E revela dos seus feitos para toda a humanidade, com o objetivo de receber toda a glória da humanidade, que é a segunda direção da glória de Deus. Deus revela a sua glória a toda a criação, para receber glória de toda a criação.
Ele revela da glória dele para todos os povos. O desejo de Deus, nosso Pai, é que a glória dele seja conhecida por toda a terra, que o nome dele seja visto, temido em todos os povos da terra, para que ele receba a adoração de todos os povos da terra. E naquele dia, naquele grande dia, nós vermos todas as línguas, as tribos, todas as culturas prostradas diante do Cordeiro, adorando e exaltando ele, reconhecendo quem ele é. Essa é a sede do coração de Deus. Que a glória dele seja revelada. Que a glória dele seja vista. Que o nome dele seja temido. Olhemos para a vida de José, meus irmãos. Para a vida de tantos outros na história. Olhemos para o Êxodo. No Êxodo, Deus estava se destacando sobre todos os deuses da terra. Deus não caiu de paraquedas na história. Ele estava eternizando o seu nome. Deus estava eternizando o seu nome. Em nome de Jesus, vamos ser crentes que permitem que o nome de Deus seja eternizado através da nossa vida. Amém? Oh, Senhor, faça isso, Deus. Faça isso. Em nome de Jesus. Isaías 63, verso 11 a 14, tem uma menção maravilhosa desse contexto do Êxodo. Vamos ler. Eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Deus criou um nome glorioso para si. No meio de toda aquela adversidade. Ai, vai dar tempo, eu tenho que ler ainda. Tem uma outra menção aqui em Neemias 9, 6 a 10, olha que lindo. Só Tu és, Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas, a todos convida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que alegrastes Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome a Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência à terra dos cananeus, aos heteus, dos amorreus, ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as suas promessas, porquanto és justo. Vistes a aflição de seus pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Aleluia! A história mostra para a gente Deus eternizando o seu nome. Pedro queria que aqueles crentes, ele sabia o quanto era importante para aqueles crentes tirarem o olho da provação e olharem para esse Deus que é soberano, que reina sobre toda a terra e céus. Ele queria que todos no Egito, aqui nesses contextos que nós lemos, que todos no Egito e os demais habitantes da terra soubessem que não havia outro Deus como Ele, como o único Deus vivo. Jesus Cristo revelado é igual a louvor, glória e honra a Deus. Amém, meus irmãos? Que a nossa fé seja confirmada, forte e constante, trazendo-nos sempre a certeza de que quem vence no final das contas é o Senhor. É o Senhor, Ele já venceu.
Ele já venceu, Ele é soberano. É Ele que manda nessa parada toda aqui, meus irmãos. Parece que está um caos, mas não está. Ele está no controle. Ele está no controle. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. E não só lembrarmos, mas que a nossa conduta, que a nossa postura no meio das adversidades, revele isso para o mundo, para esse mundo que jaz o maligno. Que Ele está no controle, que o nosso Deus é vivo e é soberano, que a nossa fé possa nos trazer a certeza de que Ele é o Senhor, que essa certeza da soberania de Deus, do Deus de toda glória, possa trazer-nos exultação e alegria. Amém? Que Cristo seja revelado na nossa vida, através do nosso viver, através das nossas escolhas, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, santificado seja o teu nome, é uma afirmação de louvor. Pai, eleva, destaca, exalta, manifesta, revela o teu nome aos povos da terra. Vamos santificar o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos santificar o nome do Senhor. Que eu e você possamos ser veículos da glória de Deus. Nós cantamos, é muito fácil. É lindo, nós choramos. Nossa, né? Às vezes parece que a gente vai voar, né? Oh, Senhor, brilha a tua luz na minha vida, Senhor. Ele quer brilhar. Ele quer brilhar. E por isso, Ele vai aumentar a temperatura do fogo. Para o que tiver que sair de ruim, sair. E Ele poder ver a face dEle em nós. E o mundo ver a face dEle em nós. E aí? Está disposto? Você que está vindo aqui nessa noite, pela primeira vez, não se assuste. O Evangelho é assim. Jesus não está chamando você para uma vida longe de problemas, longe de dor, de sofrimento. Não. Mas Ele está te propondo um caminho com Ele. Um caminho lado a lado com aquele que é todo-poderoso, que já venceu. E que quer compartilhar a glória dele. Ele não divide, Ele não dá a glória dele com ninguém, a ninguém. Mas Ele nos convida a participar dela. E Ele quer convidar você para participar da glória dEle. Olha que maravilha. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, porque você não abre mão de nós, apesar de nós. Eu quero dizer para o Senhor o meu sim, Senhor. O meu sim, para tudo o que for, para que se cumpra os propósitos soberanos do Senhor aqui na terra. Encontre, Deus, esse desejo em nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Todos nós já experimentamos dor, experimentamos a presença, a graça de Deus e vimos o resultado da boa mão de Deus. Eu queria convidar um casal que também experimentou isso. Queria convidar o Davi e a Cristiane, trouxesse aqui o Daniel. A Cristiane teve, se eu estiver errado, você me corrige, viu, Cristiane? Mas teve uma gravidez, depois não foi em frente. O Senhor lhe deu uma nova oportunidade. E logo que ela soube que esteve grávida, teve que ficar de licença todos os meses da gravidez. Não foi fácil, né? Não conseguia nem ir no grupo familiar, não conseguia vir à igreja. Poucas vezes ela veio, né? Mas depois de todas as dificuldades, ansiedades e dores, olha a benção aqui. Você pode dizer, glória a Deus. Foi no meio de sofrimento, no meio de fogo, né? Que esse menino foi aí concebido. É o Daniel, e ele está aqui para honrar o Senhor, para ser também uma testemunha de que o Senhor está conosco no meio das nossas batalhas, também para conceder a vitória no momento que Ele mesmo
desejam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo Davi, obrigado pela Cristiane, obrigado pelo Daniel, esta família que o Senhor uniu para o louvor de Tua glória. Deus, muitas foram as lágrimas, muitos foram os momentos de ansiedade, de dor, mas hoje, esta mãe segura o seu filho no colo, e nós nos alegramos com ela, nós nos alegramos com a bondade do Senhor na vida dela. E hoje ela é uma testemunha de que, Senhor, no meio da dor e do sofrimento, o Senhor também glorifica o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, viu? Primeira frase aqui para o nosso Daniel. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode sentar. Vamos ficar em pé toda a igreja e nós vamos cantar a última canção, que é uma declaração de fé, é uma profissão de fé no que diz respeito à certeza do cuidado de Deus. E você que tem essa certeza e quer experimentar mais esse cuidado, especialmente você que sabe que tem passado por momentos que, se não for o cuidado de Deus, você está na água ou no fogo, né? Queria orar pela sua vida, você que está passando por dias de sofrimento, mas deseja passar seguro nas mãos do Senhor. Enquanto a gente canta essa canção, vem aqui para a gente orar junto, vai ser muito bom nós nos abraçarmos aqui e buscarmos ao Senhor juntos em oração, em nome de Jesus. Cante como oração. Todos nós precisamos aprender um pouco mais. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida. Pode vir, vamos orar ao Senhor, vamos declarar o cuidado de Deus. Eu amo a sua Deus está curando feridas casa. nessa noite, Deus está E salvando não ando vidas, sozinho. Deus está te Não estou tratando sozinho, e trazendo pois refrigério sei. no meio do fogo. Há refrigério. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, Vem aqui, Deus quer te orientar. eu sei que existe alguém que me O Senhor ama. quer te guiar. Ele quer me Deixe que dar Ele tome a decisão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
Você quer andar com Jesus? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus providente, um Deus presente, Emanuel. Senhor, não há uma dor que sintamos que o Senhor não esteja conosco, não somente para ver, mas para amenizar, para acolher, para senti-la conosco. Deus, não há um frio que sintamos que o Senhor não traga algum aquecimento do calor do teu Espírito. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque na vida cristã o Senhor não é glorificado e honrado somente no meio das coisas boas e agradáveis, mas o Senhor pode ser honrado nas piores tragédias, porque o teu caráter se revela, a tua graça sustenta, o teu amor nos alimenta. Oh Deus, porque temos, ó Pai, experimentado tão grande amor, tão grande salvação, tão grande graça do Deus Criador dos céus e da terra, que sustenta cada pessoa, cada ser, cada criação, cada criatura, cada estrela, mas que se importa com cada um de nós. Bendito seja o teu nome. Ah, Senhor, sustenta estes irmãos, ajuda-lhes, ó Deus, e que enquanto passam pelo fogo, a glória do Senhor se revele na vida desses irmãos, num testemunho vivo, numa fé tremenda e maravilhosa. E quando lhe aprouver, ó Deus, quando cumprires o teu propósito, que haja, ó Deus, também plena sensação, ó Deus, de todas as tempestades, porque também na bonança o Senhor revela o teu poder e tua graça. Continua, Senhor, operando maravilhas no meio da tua igreja, conforme a tua soberana vontade, porque tu és Deus e sempre será Deus. Oh Deus, cuida dos enfermos dos hospitais, cuida, Senhor, daqueles que estão nos trabalhos agora, no trânsito. Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim naquela segunda-feira, quando 3 horas da tarde, Senhor, naquela chuva torrencial que caiu em Vila Velha, naquele cruzamento perigoso. Deus, aquela S10 veio com tanta força, bateu do lado onde estava minha esposa. Deus, o carro amassou, foi guinchado, mas a minha esposa saiu ilesa. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor permitiu que aquele carro afundasse só o tanto que o Senhor entendia que devia, porque o Senhor foi ali tão cuidadoso, consolou nosso coração e tem nos dado alegria, mesmo no meio desse revés. Senhor, obrigado mesmo pelo cuidado do Senhor. Deus, queremos viver todos os dias da nossa vida nesta comunhão santa com o Senhor. Sustenta o teu povo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do nosso querido Pai, que o amor de Jesus e a consolação do Espírito do Senhor acompanhem todos aqueles nos seus sofrimentos, até que estejamos na glória eterna, sem qualquer sofrimento. Hoje, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, diga: Deus te sustente no meio da sua dor, no meio da sua luta, no meio do seu sofrimento, te dê grande alegria.